Meus queridos, aqui é o pastor José Rego Júnior de Belo Horizonte e eu tenho a honra de apresentar esse trabalho da nossa convenção aqui do Rio de Janeiro, falando um pouquinho da história da nossa convenção. Que coisa boa ter o privilégio de ser filho de um dos pioneiros, desses homens que lutaram nessa primeira etapa da jornada e deixaram suas armas aí para nós. E nós vamos usá-las, não vamos perdê-las, não vamos esquecê-las. E você agora vai ouvir uma série de testemunhos que vão abençoar seu coração. A história está aí para nós. O tempo virou história na nossa vida. E eu gostaria mesmo que Deus te abençoasse e que realmente você continuasse a carregar essa chama da obra do Espírito, não só aqui no Rio, como em todo o Brasil. Deus te abençoe. Vamos para uma boa jornada com esses irmãos da nossa história. É com muita alegria que eu gravo este vídeo para falar acerca do meu pai, pastor Delvecchio Moraes do Nascimento. Foi um tremendo exemplo de pai, de pastor, foi um exemplo de um cristão fervoroso, amante da palavra de Deus, verdadeiro pastor. Ele é pioneiro na Convenção Batista Nacional. Sempre esteve ligado à diretoria, sempre fez parte de todos os momentos primordiais da nossa convenção. Ele foi um que não faltava nenhuma reunião da convenção. Ele foi muito criterioso, zeloso, e eu fico orgulhoso de poder falar dele, que deixou um legado muito forte para a minha vida e para aqueles que, após ele, teriam que dar continuidade a esse trabalho convencional. Com muita alegria é que eu declaro estas palavras, reconhecendo os seus méritos e neste 50 anos de convenção, quando a Cibanerj está comemorando desta forma, tendo testemunhos dos pioneiros, eu agradeço a Deus poder falar em nome do meu Pai e abençoar esta convenção para que ela possa alcançar cada vez mais os alvos, propósitos, desígnios do nosso Deus. Abençoo a CBN, abençoo a Cibanerj, eu abençoo cada integrante desta obra no Brasil e no mundo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu, Nilton de Moura, pastor da PIB Nacional de Jardim América, como um dos presidenciáveis da nossa querida CBN, vivemos um momento histórico. São 50 anos de atividades ininterruptas e todo ele marchateado num compasso cadenciado de equilíbrio e firmeza estrutural. Erguemos uma bandeira de renovação espiritual que permanece incólume. Cremos ter a aprovação divina pelo tempo e as bênçãos auferidas. Que esta data seja um marco em nossas vidas por tudo que conquistamos nesses longos anos. Parabéns, CBN. O Senhor continue dirigindo os seus passos. Amém. Amém. Meu nome é Eli Araújo, sou um dos 6 filhos do pastor Rosivaldo de Araújo. Eu quero dizer que meu pai amava muito o campo
Nacional aí no Rio de Janeiro. Ele fez muitos amigos desde a época do movimento de renovação espiritual, e ele, além desse momento, ele fez muitos outros amigos, né, ultimamente também. E ele tem em boa memória o Campo Batista Nacional aí, porque a primeira vez que o hino Ninguém Detém a Obra Santa foi cantado assim fora do estado de Pernambuco, na cidade do Recife, foi aí no Rio de Janeiro, por ocasião de um dos encontros de renovação espiritual que houve aí no Rio de Janeiro, sobre um coral aproximadamente com 100 vozes, cantando o hino Obra Santa sob a regência da irmã Lília Barbosa, e foi uma experiência inesquecível. Ele disse que foi um momento muito bom, muito saudável, a convenção foi uma maravilha, o encontro de renovação foi uma maravilha. Ele sempre amou, sempre esteve presente nesse estado, e essa convenção que cresceu, nasceu, ele viu nascer, viu crescer, desenvolver. E eu quero dizer que meu pai tomava muito trabalho convencional. Certa vez, na época da adolescência, eu perguntei ao meu pai qual a função da convenção, se tem igrejas que são grandes e não precisam de estar numa convenção. Ele disse: meu filho, a importância da convenção é porque as igrejas grandes e as pequenas juntas conseguem fazer um trabalho maior, conseguem expandir o reino de Deus de uma forma muito com mais força, com mais abrangência. E aí ele me explicou, e ele me explicou que as igrejas grandes podem ajudar as pequenas ajudam também as grandes, e assim o reino de Deus vai crescendo. Eu quero deixar essa mensagem de parabéns aos irmãos da Convenção Batista Nacional do Rio de Janeiro, que Deus continue trabalhando, abençoando esta obra. Ninguém detém a obra santa. O senhor teria um testemunho que marcou o movimento de renovação espiritual ocorrido aqui em Belo Horizonte, para o senhor passar para a gente? Esse despertamento que hoje existe no Brasil é fruto de 30 anos de oração. Todo 15 de novembro, o pastor Ernesto Nini convocou, desde 1963, o povo de Deus para orar e jejuar pela pátria brasileira. Isso se fez durante 30 anos. Então isso só poderia produzir frutos como estão aí, as igrejas crescendo, estourando. O Brasil no mundo é conhecido hoje como um país de avivamento. E isso é fruto do movimento de renovação espiritual, não tem dúvida. Os atributos morais de Deus nos revela o seu caráter. Mas a maior revelação do caráter de Deus está em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vivenciou de tal forma os ensinos da Bíblia que ele pôde revelar o caráter de Deus. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele não estava falando fisicamente, ele estava falando do caráter que existia em Deus. Pai, qual a aplicação escatológica que o senhor faz desse texto aos dias de hoje? Nós podemos encontrar um similar desta pergunta àquela que nós faríamos hoje ao Senhor Jesus, a Deus, a respeito do tempo que nós temos ainda aqui nesta terra, visto que os sinais vão apontando a cada momento o aproximar do fim. Então, há uma expectativa no meio de todos os povos, de todas as religiões, as denominações e, sobretudo, no meio dos cristãos genuínos, querendo saber quanto tempo falta. É isto que a pergunta aqui tem em si. Quanto tempo falta para meia-noite? Quanto tempo falta para o fim? Nós temos uma figura muito interessante que foi usada e ainda está sendo usada nas cruzadas Billy Graham. Um relógio marcando 5 para meia-noite. Talvez expresse bem esse texto aplicado ali àquela campanha que quer mostrar que falta pouco tempo para nós realizarmos muito que falta ainda para a volta do Senhor Jesus. A renovação espiritual surgiu antes da Convenção Batista Nacional, com Rosalie Appleby, Rego do Nascimento, que começaram a pregar no Brasil essa mensagem. E a convenção surge com o pastor Hilton Quadros Cordeiro, René Peitosa e outros irmãos dedicados naquela ocasião em Belo Horizonte. E a mensagem
E a convenção tem um recado de Deus naquela ocasião e agora, que continua até Jesus voltar. A mensagem de despertamento espiritual na salvação de almas e vidas consagradas ao serviço de Deus. Surge o Ronivaldo Araújo aqui no Nordeste e outros que começaram a aparecer no Brasil, em todo o Nordeste. E agora nós temos a Convenção Batista Nacional, liderada por homens também importantes, e nós desejamos nesta hora que o Espírito de Deus comece a continuar a despertar o nosso povo, usar a Convenção Batista Nacional como instrumento de Deus para despertar o Brasil todo nessa mensagem de avivamento, de renovação espiritual para a glória de Deus, alcançando o Brasil e o mundo nessa hora tão difícil que Deus espera de nós. E nós esperamos que Deus nos use a todos nós e aos senhores para a glória de Deus. A década de 60, 70 foi uma época muito importante porque foi o início de renovação espiritual. E eu acabei me envolvendo com isso a contar do momento que o pastor Enéas Tonini foi batizado com o Espírito Santo. Enéas era uma figura muito importante para os batistas. E aí, não só eu, mas uma série de outros pastores foram se envolvendo nisso. E eu me tornei progressivamente um indivíduo pentecostal. Eu fui batizado com o Espírito Santo em 80. Assim, naquele período, foi um período de busca, de muita leitura, de muita conversa com muita gente. E uma coisa bonita que aconteceu com a minha vida é que eu não saí excluído da Convenção Batista Brasileira. Nós pedimos a carta de transferência de Peniel para Itacuruçá e eles me deram a carta. Então, foi uma coisa assim singular, né, que aconteceu com a minha vida. A minha transferência de convenção tradicional para a convenção pentecostal foi um processo. E esse processo, 60 a 70, foi um período assim. 65, 68, por ali, 67, foi um período mais intenso do negócio. E foi um período que foi organizada uma associação que veio a ser depois a Convenção Batista Nacional. Era uma associação de batistas renovados que se tornou depois a Convenção Batista Nacional. Então, foi um período sobremodo importante para nós. E para a minha vida, com certeza foi importante, porque eu fui me envolvendo até que fui batizado com o Espírito Santo um domingo à noite. E aí não tinha mais o que fazer, né? Eu tinha que estar mesmo na Convenção Batista Nacional. Foi esse o trajeto, né, que eu acho que é importante relatar. Então, irmãos, eu espero que tenha sido uma viagem prazerosa e frutífera. A obra está aí. A obra foi estabelecida, as raízes foram lançadas. Cabe a nós agora continuar essa linda história, não somente através de nossas vidas e ministérios, como através das pessoas que foram tocadas e viveram essa hora e esse momento. Que tenha sido bênção para você, tenho certeza que isso vai te ajudar nessa sua jornada. Deus te abençoe. Um abraço.